Vamos continuar aí a página 84, né? Vice-reinado da Nova Granada. Por favor, acompanhe aí, ó. A gente tem aí, ó. Em 1807, depois de uma viagem de estudos pela Europa, o jovem Simão Bolívar retornou a Caracas, atual Venezuela, né? De origem abastada e influenciado pelas ideias iluministas que conhecera na Europa, colocou toda a sua fortuna a serviço da causa da independência, ou seja, desculpa. É, Então você tem aí Simão Bolivar, né? Simão Bolivar vai ser o nome mais importante dentro do processo de independência, como um todo, né? Ele participou de muitas independências, não só de um local, mas de diversos países, né? Ele participou dessas independências, então ele foi um cara muito importante. Como a gente vê aí, era um cara da elite, era um cara que tinha muito dinheiro e colocou o seu dinheiro à disposição do, do desse processo de independência dos países, né? Então ele é considerado realmente um grande herói em todos os países, na América como um todo, na América Espanhola, né? O chamado Libertadores de América, né? Ele e mais alguns aí são considerados Libertadores de América. Por isso que o campeonato, né, de futebol da América, né, se chama Libertadores da América, né? Porque tinha esse nome dado a esses caras que eram dos Libertadores da América. Por isso o nome do campeonato aí, em homenagem a esses caras, né? Então você tem aí Simão Bolivar como um dos caras mais importantes, viajou, estudou, teve contato direto com as ideias iluministas, aquelas ideias de liberdade, de igualdade, né, de fraternidade. Então é um cara que veio com muita influência iluminista aí para esse processo de independência. Olha aqui, com a invasão da Espanha por Napoleão Bonaparte, em 1808, os crioulos do vice-reinado da Nova Granada organizaram-se rapidamente com o objetivo de conquistar maior autonomia política diante da ausência de um monarca espanhol no trono. Esse anseio foi alimentado também pelo desejo de preservação diante da possibilidade de dominação das colônias americanas pelos franceses. Iniciou-se assim um movimento político para salvaguardar os direitos do rei espanhol Fernando VII, né, que estava na França. Os representantes espanhóis reunidos em uma junta governativa local declararam a independência da Venezuela em 5 de julho de 1811. A declaração, no entanto, deu início a uma guerra entre os patriotas, comandados por Simão Bolívar e Francisco de Miranda, e os realistas, que levou alguns anos até alcançar a independência por completo. Ou seja, você tem uma disputa interna aí, né, entre aqueles que defendiam o rei da Espanha, né, que tornou a Venezuela independente, mas isso para proteger o território, para depois o rei assumir, né? E você tem Simão Bolivar e a população aí que queriam realmente a independência de fato, né? Queriam totalmente independência, não queriam relação alguma com a Espanha. Então é nesse processo aí que se inicia uma guerra, uma luta desses dois movimentos dentro da atual Venezuela, né? Esse vice-reinado da Nova Granada é aquele território ali da Venezuela, né? Ao sul ali, né? Lá em cima, lá da América do Sul, certo? Em 1816, Simão Bolívar foi nomeado presidente da República da Venezuela, mas deu continuidade a um projeto de libertação de todas as colônias americanas. Perceba, Simão Bolívar era da região da atual Venezuela, né? Ele era daquela região da atual Venezuela, só que ele não se contentou apenas ele não se contentou apenas, em 1816 ele é eleito presidente, né, da República. A Venezuela também se torna república, ele é eleito presidente da Venezuela, mas ele não se contenta em apenas a Venezuela estar livre, ele quer que outros países estejam livres. Então ele vai fazer parte da luta de vários países para se tornar independente. Por isso que é um dos grandes heróis americanos aí, Simão Bolívar. Certo? Em 1819, o exército de Bolívar libertou Nova Granada e unificou os territórios da Venezuela a Nova Granada, dando origem à República da Grande Colômbia. Olha aí, ó. A República da Grande Colômbia, com capital em Bogotá, assumindo como presidente. Ou seja, ele unificou aquela região ali toda entre Venezuela e Colômbia, né? E se tornou presidente de todo esse território. Depois isso foi dividido e aí ficou Venezuela e Colômbia, certo? No entanto, enquanto Bolívar buscava uma união contra os espanhóis, a Grande Colômbia entrava em colapso, pois não conseguia se sustentar. Os recursos econômicos que o país era capaz de produzir não eram suficientes para a manutenção da população. E o financiamento de uma guerra de libertação
com destino ao sul do continente. Durante seus poucos anos de existência, a Grande Colômbia era defendida pelos oficiais de Bolívar. Em 1829, a Venezuela se separou da Grande Colômbia, e em 1830, pouco antes da morte de Bolívar, os realistas assumiram o poder como governadores da Nova Granada e Equador, e a Grande Colômbia foi dissolvida. A República da Nova Granada, composta dos atuais territórios da Colômbia e do Panamá, rapidamente foi contaminada pelos sentimentos separatistas que se difundiam no continente, né? Perceba, então Simão Bolívar ele perde o trono para os realistas, aqueles que queriam cuidar do território para que o rei espanhol assumisse quando ele conseguisse se livrar de Napoleão, né? A Grande Colômbia foi separada da Venezuela, tanto que hoje a gente tem Colômbia e Venezuela, né? Então você tem aí. Em 1858 foi criada uma constituinte de maioria conservadora que determinou a nova nação de Confederação Granadina. Entretanto, revoltas organizadas por liberais derrubaram o governo em 1863, ano em que se fundaram os Estados Unidos da Colômbia. Olha aí, ó, a Colômbia aí. Que em 1886 passaram a se chamar República da Colômbia. Ou seja, a Colômbia ela se tornou realmente um país em 1886, né? Um dos últimos a se tornar realmente independente, né? Ela chegou a se chamar República Estados Unidos da Colômbia, assim como o Brasil também. O Brasil no início da sua colônia se chamou Estados Unidos do Brasil, depois que mudou para Brasil, para a República Democrática do Brasil, certo? E a Colômbia só se tornou República da Colômbia, como a gente conhece hoje, em 1886, já no finalzinho do século XIX, certo? O Panamá separou-se da Colômbia em 1903, com o apoio dos Estados Unidos, que tinham interesse em concluir a construção de um canal iniciado por empresários franceses em 1881, com o objetivo de ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico e controlá-lo, né? Isso acontece até hoje, que é o Canal do Panamá. Esse Canal do Panamá foi criado pelos Estados Unidos, por isso que separou da Colômbia. Para os Estados Unidos era melhor que o Panamá se separasse da Colômbia, né? A Colômbia ficou na América do Sul e o Panamá foi para a América Central, e existe hoje esse canal, o Canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, né? Isso foi muito importante para os Estados Unidos e até hoje é muito importante para os Estados Unidos, certo? Continuando aqui, ó, a gente tem aqui o vice-reinado do Rio da Prata, né? Na região do Alto Peru, inicialmente pertencente ao vice-reino do Peru, que é a Bolívia, né? Mas, ó, o vice-reinado do Rio da Prata equivale a Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai, certo? Certo? Olha aí, é uma região enorme. O vice-reinado do Rio da Prata era enorme, né? Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai. Aquela região mais do sul da América do Sul ali, né? Pegando ali até próximo do Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai. Ali era chamada vice-reinado do Rio da Prata, né? A Bolívia, né? Na região do Alto Peru, inicialmente pertencente ao vice-reinado do Peru, mas transferida para o vice-reino do Rio da Prata em 1776, ano de sua criação. A posse do trono espanhol por José Bonaparte deu início a um conflito entre as elites, leais ao rei Fernando VII e às autoridades que serviam a Bonaparte. Ou seja, lembrem, percebam que a questão de Napoleão Bonaparte, ela foi muito importante aí para a independência aqui na América, né? Teve muita influência. Você tinha os partidários do rei Fernando VII, né? Você tinha aqueles que eram defensores de uma independência, os mais populares, né? Com a ajuda de Simão Bolívar e de outros libertadores da América, né? Então você tem aí um processo de realmente de conflito entre partes aí para saber quem iria assumir o poder, beleza? E aí você tem aqui, ó, os embates aconteceram em 1808 e 1810. De um lado estava a elite fiel à Espanha, né? Que estabeleceu a Junta Central da Espanha, um governo paralelo para manter o poder de Fernando VII. De outro lado, as forças oficiais de Bonaparte, alguns liberais que aprovavam o projeto dele. E em terceira frente, um número crescente de crioulos radicais, que queriam a independência do Alto Peru. Ou seja, que você está vendo a divisão de 3 grupos aí, né? Aquele grupo que defendia o rei Fernando VII, que queria defender o território para dar ao rei quando ele se libertasse, né? Você tinha aqueles que eram apoiadores de Napoleão Bonaparte aqui, e você tinha os crioulos mais radicais, aqueles que queriam a independência, não queriam nem influência nem de Napoleão,
nem de Fernando VII. Eles queriam a independência da localidade, né? Então a gente percebe que foi aí, realmente, em 16 de julho de 1809, durante uma série de revoltas crioulos e mestiços, o militar Padre Domingo Murillo proclamou La Paz como um estado independente em nome de Fernando VII. A lealdade ao monarca foi um pretexto usado para legitimar o movimento de independência que passou a agregar mais cidades. Ou seja, esse padre ele usa o pretexto de apoiar o rei Fernando VII para tornar essa região de La Paz, que é a capital da Bolívia, independente. Logicamente que ele não tinha intenção de devolver ao rei. Logicamente isso, beleza?